Então tá, pessoal, vamos aqui falar agora da estrutura básica da linguagem C++, beleza? Primeiro eu vou dar uma introdução aqui, dizer assim, ó, a estrutura básica de uma linguagem de programação, geralmente ela é compartilhada entre as outras linguagens, né? Geralmente a gente sempre segue um padrão. Por exemplo, a gente importa as bibliotecas, a gente tem a função principal, a gente tem o retorno principal da função, a gente tem os tipos, né, de variáveis que a gente pode usar. Então, isso geralmente é um padrão entre as linguagens, né? Geralmente, quando uma linguagem ela realmente se diferencia de outra, é geralmente num aspecto desses, né? Mas vamos pelo básico. A gente sempre começa importando a biblioteca em C++ e o nome da biblioteca. É sempre assim, a gente jogo da velha include menor, nome da biblioteca e maior. Ou, se a gente mesmo criar uma biblioteca, a gente vai importar ela assim, ó, entre aspas duplas, beleza? E o nome dela aqui dentro. Vamos ver algumas outras linguagens de programação que também utilizam esse padrão, né? Por exemplo, em Python a gente também importa as bibliotecas antes, ó. Só que é um pouco diferente, ó. Importe o compilador o módulo de compilação, né? Então, beleza. Então, a gente está importando aqui uma biblioteca, que é o compilador. A gente também está importando isso, importando isso, importando isso. A gente está importando tudo isso para ter o contexto aqui embaixo, para a gente poder usar as coisas que estão aqui dentro, né? Outro exemplo, em Java, a gente também faz os imports antes, ó, as bibliotecas import, Java, util, scanner, a gente está importando essa informação aqui, beleza? Outro exemplo, JavaScript na linguagem React, React Native. A gente também faz a importação de biblioteca antes de usar as informações. Por exemplo, aqui, ó, Navigation Container. Se eu fizer isso e não importar, vai dar um erro no programa, porque ele não tem contexto para usar isso, ele não sabe o que fazer com isso. E antes de com o import, aqui, ó, React Navigation Native, estou importando de dentro disso aqui, isso aqui, ó, Navigation Container, e usando aqui embaixo. Então agora ele tem um contexto. Da mesma forma aqui para nós. Na linguagem C++, a gente sempre importa a biblioteca padrão do C++, que é input, output, string. Aí o string, beleza? Ela é referente aos inputs que o usuário entra com as informações, as coisas que a gente mostra e os streams, que são outras funcionalidades importantes também. A gente também sempre tem a função principal, e ela, por padrão, no C++, ela é do tipo inteiro, int. O nome dela é sempre main, então o principal, a nossa função principal. Como é uma função, eu tenho que abrir e fechar parênteses, né? Para poder receber alguns argumentos aqui dentro. Como a gente não vai receber nada, a gente deixa vazio, mas tem que ter essa nomenclatura de função. E dentro dessa função principal, temos o bloco de instrução, que é onde a gente vai colocar todo o código dessa função, beleza? Como eu importei essa biblioteca aqui, ela tem as informações de entrada e saída do usuário, então eu vou mostrar algo para o usuário. Ó. C, out, menor, menor, e uma string. Esse é um texto que o usuário vai ver. Beleza? Então, se eu rodar esse programa... sim, ele deu um pequeno erro, porque no C++ a gente também usa algumas coisas chamado... A gente usa uma coisa chamada namespace. Namespace, né? Se a gente não declarar aqui em cima, deixar explícito, a gente vai ter que usar em cada... Por exemplo, se eu tiver isso aqui de cout, eu vou ter que deixar declarado, eu vou mostrar, deixar explícito aqui, ó, que eu vou ter que estar usando std em todos. Beleza? É um pouco chato fazer isso. Por isso que a gente sempre usa um código aqui em cima. O std namespace. E eu quero usar ele. Então, using namespace. Então, agora eu não preciso mais deixar explícito aquele std aqui, beleza? Então, vamos rodar o programa. E funcionou, olha. Ó. Esse é um texto que o usuário vai ver. Então, essa aqui é uma estrutura básica do C++. Bom, a gente também tem uma coisa muito importante na linguagem de programação, que é o retorno da função. Por exemplo, aqui nós temos uma função principal, né, uma função principal do tipo int.
como ela tem um tipo definido, eu sei que void também é um tipo, mas vamos falar aqui, ó, void significa vazio em inglês, né? Void. Se essa função ela fosse assim, beleza, estaria tudo beleza. Eu não teria que dar nenhum retorno aqui dentro. Como ela tem um tipo definido, int, que é inteiro, eu tenho que fazer um return. Eu tenho que dar um return. E o return de quê? De um número, é um inteiro. Esse int, ele é um tipo de variável inteira. Então, essa função, ela retorna um tipo de variável. Então, ela retorna 1 ou ela retorna 0. Por padrão, o 0 é para fechar o programa. Então, quando a gente sempre deixa esse return aqui embaixo. Nos compiladores mais atuais e nas atualizações, a gente não precisa declarar, porque por padrão o C++ ele já entende que tem um return 0, mas pelo costume a gente sempre coloca, beleza? E é isso, essa é a estrutura básica do C++, né? Então já como a gente está usando aquele ali, vamos lá, ó. Cout hello world. E vamos pular uma linha, endline, e vamos executar. Tá lá, ó, hello world, nosso primeiro programa em C++ com a estrutura básica, a estrutura padrão. Que, lembrando, a importação de biblioteca, o uso de namespace, a gente pode ter outros namespace aqui, ó, por exemplo. Se eu criar um namespace, eu posso dizer aqui, ó, meu std, tá? Então eu posso ter vários. E aqui eu posso dizer que eu uso o meu std. Isso vai ter uma implicação diferente na aplicação. Então eu posso ter vários namespace e escolher qual que eu uso. Como eu só tenho um, eu não preciso declarar, porque ele automaticamente ele vai entender que é o std standard. Beleza? Função principal, o retorno da função, argumentos aqui dentro, né, os parâmetros, como ela não recebe nada, pode ficar vazio, eu posso declarar ó, vazio. Então, são algumas nuances que vão mostrar pra gente como a gente vai programando, né, em cima do C++. Beleza? Era só isso. Abraço, pessoal. Deixa o like aí e vamos pro próximo.